sentar. Eu ia para vos cumprimentar, mas depois já te passo o microfone. Vamos proceder ao julgamento do processo 493/17.7 JACBR, em que é arguido Tomé Gonçalves. A senhora funcionária verificou se o sistema de gravação está a funcionar? E estão todos? Com certeza, doutor, só. Então, já lhe dou a palavra. Declaro aberta a audiência, o julgamento será gravada. Doutora Ana Raquel Esteves Ferreira, ofendida nos presentes autos e neles devidamente identificada, vem, nos termos do disposto no artigo 68, número 1, a linha A e número 3, a linha C, peço desculpa, e número 3, requerer a sua constituição como assistente, informando que beneficia do apoio judiciário na modalidade de dispensa de taxa de justiça e demais encargos com o processo, cujo comprovativo protesta juntar. Senhora Procuradora, tem a palavra para se pronunciar. Peço desculpa, só a este. Face ao requerimento CAN 7 e tendo em conta o disposto no artigo 68, número 3, tendo assistente vindo requerer a sua, tendo a ofendida vindo requerer a sua constituição de assistente, desde já se refere que deverá o mesmo ser deferido, não obstante não poder participar na presente diligência nessa qualidade, só tendo o mesmo efeito para interposição de recurso nos termos do 68, número 3, a linha C. Doutora, tem a palavra. Pois, eu não pus aqui. Número 3, a linha A deve ser indeferido precisamente por isso. Obrigada. Despacho, senhora funcionária. Face ao disposto no artigo 68, número 1, a linha A do Código de Processo Penal, a ofendida tem legitimidade para se constituir assistente, uma vez que é titular do bem jurídico protegido pela norma incriminadora prevista no artigo 164, número 1, a linha A do Código Penal. Conseguiu apanhar? Nos termos da linha C do número 3 do Código de Processo Penal, aliás, da linha A, a ofendida teria de requerer a constituição como assistente até 5 dias antes do início da audiência de julgamento. A linha C do número 3 do mesmo artigo possibilita a constituição como assistente no decurso do prazo para interposição de recurso. Entende este Tribunal que esta alteração da linha C do Código, do número 3 do artigo 68 do Código de Processo Penal permite a constituição como assistente, não podendo, contudo, produzir efeitos para esta audiência, mas apenas no decurso do prazo da interposição de recurso. Face ao exposto, defere-se o requerimento com a limitação que acaba de se expor. A doutora tinha alguma coisa? Muito bem. Atento o tipo de crime de que o arguido vem acusado, perspectiva-se ser de excluir a publicidade da audiência. Senhora Procuradora, tem a palavra para se pronunciar sobre... Sim, não obstante a audiência de discussão e julgamento ser uma fase pública, tem como fundamento legitimador a transparência do sistema judiciário, não obstante, em casos excepcionais e por uma questão de proteção inclusive do tipo de vítima, a lei reverte a regra acabada de enunciar, como ocorre no caso do artigo 87, número 3. Uma vez que aqui ao arguido bem imputada a prática de um crime de violação, por força normativa supra-referida, entendemos ter de excluir a publicidade nesta audiência de julgamento. Obrigada. Doutora? Senhora funcionária? Despacho. O crime de violação previsto e punível pelo artigo 164 do Código Penal
do qual o arguido vem acusado visa tutelar o bem jurídico e liberdade sexual. Nos termos do disposto no artigo 321, número 1 do Código de Processo Penal, a audiência de julgamento é pública sob pena de nulidade insanável, salvo nos casos em que o Presidente decidir a exclusão ou a restrição da publicidade. Por seu turno, nos termos do artigo 87, número 3 do Código de Processo Penal, em caso de processo por crime de tráfico de pessoas ou contra a liberdade e autodeterminação sexual ou que envolva arguidos menores, os atos processuais decorrem em regra com exclusão da publicidade. Assim, face ao que antecede, determina-se a realização da presente audiência de julgamento com exclusão de publicidade, sem prejuízo da sua assistência pelas pessoas que tiverem de intervir. Notifique. Assim sendo, ordena-se a saída dos demais presentes que não sejam intervenientes no processo. Senhora funcionária. Os senhores. Senhora funcionária, olha, a senhora tem de sair. Esta audiência vai... Olha, a senhora tenha... Não interrompa, a senhora está-se a dirigir ao tribunal. Tem de sair porque a audiência vai decorrer com exclusão da publicidade, como já foi aqui proferido o despacho. Se a senhora não sair... Se a senhora... Desculpe. A senhora só pode estar presente... A senhora não interrompa, por favor. Terá de sair, senão eu terei de chamar a polícia para a acompanhar. Senhora funcionária, por favor, chame o senhor agente. Contrariada, mas vou. Estas vidas são o neco mora dos jornalistas. Meu Deus. Isto não pode ficar gravado. Só depois terminada esta turbulência. Senhora Procuradora, alguma questão prévia? Não. Senhora Doutora, alguma questão prévia? Não. Prescindem das exposições introdutórias. O senhor pode-se levantar, por favor? É para tirar? É para tirar. Isso vai ter que ficar sempre de pé. Estou bem assim? Sempre de pé. Às perguntas que lhe vou fazer sobre a sua identificação, o senhor tem de responder e tem de fazê-lo com verdade, sob pena de incorrer na prática de um crime. Compreendeu? Sim. Relativamente aos factos que constam da acusação, só fala se quiser, pode fazê-lo em qualquer momento da audiência, sem que o seu silêncio o possa desfavorecer. Compreendeu? Sim. Muito bem, então diga-me o seu nome completo, por favor. Tomé Gonçalves. O nome do seu pai É José António Dionísio Gonçalves. e o nome da sua mãe. Edith Ferreira. Data de nascimento. 28 de setembro de 1996. Local de nascimento. Em Coimbra. E a sua profissão Eu sou carpinteiro. e a sua morada. Agora a nova morada é na estrada 324, primeiro direito, Soure. Pronto. Como lhe disse, em relação aos factos que vou ler a seguir, o senhor só fala se quiser. Passando a comunicar os factos constantes da acusação, o senhor Tomé e Ana Raquel Esteves Ferreira, nascida a 18 de fevereiro de 2003, eram vizinhos, ambos vivendo em casas citas no Beco do Serafim, sem número, em Soure, e tinham um relacionamento próximo, ainda que de curta duração. Já haviam trocado carícias e tinham tido relações sexuais de cópula completa numa ocasião, com uso de preservativo e consentidas por ambos. Em data não apurada, em julho de 2017, de manhã, cerca das 7 horas, o arguido dirigiu-se à casa de Ana Ferreira, onde entrou, sabendo que a mãe da menor já havia saído para o trabalho e que esta se encontrava a dormir. O arguido, Tomé Gonçalves, abeirou-se da cama de Ana Raquel, enquanto esta dormia, e começou a beijá-la ao mesmo tempo que a despia. Ela acordou e o arguido quis manter relações de cópula vaginal, tendo Ana Raquel negado. Todavia, o arguido Tomé Gonçalves insistiu e, usando a sua superioridade física, pôs-se em cima da menor, que manteve a recusa. O senhor não interrompa. Eu vou terminar de ler, depois, se quiser, presta declarações ou não. Peço desculpas. Todavia, o arguido insistiu
usando a sua superioridade física, pôs-se em cima da menor, que manteve a recusa, maniatou-lhe os braços e forçou-a a permitir que introduzisse o seu pênis na vagina, onde efetuou movimentos de vai e vem até ejacular no interior da vagina da menor. Em consequência destes factos, Ana Raquel engravidou, tendo interrompido a gravidez. Atuou de forma livre, voluntária e consciente, pretendendo e conseguindo manter com Ana Raquel relações de cópula completa contra a sua vontade e mediante o uso da força impedindo-a de resistir, bem sabendo que a mesma tinha apenas 14 anos e que poderia engravidar, o que veio a ocorrer. Sabia que era punida a sua conduta. Vem assim acusado da prática como autor material de um crime de violação agravada previsto e punido pelos artigos 164, número 1, a linha A e 177, números 5 e 6 do Código Penal. O senhor quer prestar declarações? Claro, doutora, eu tenho que repor aqui a verdade, isto é tudo mentira. Muito bem, então e o que pretende esclarecer? Os factos aconteceram desta forma, não? É assim, ó senhora doutora, eu vou-lhe explicar a história desde o início, que é mais fácil. Então é assim, quando a minha falecida mãe, que Deus a tenha, Nossa Senhora tenha, quando ela morreu, bateu a bota, sabe? O meu pai decidiu emigrar para a França, para as obras, e eu não queria ficar, que eu sou de Pedrógão Grande, e não queria ficar lá na terrinha e decidi-me mudar para Coimbra. E o meu pai também encontrou lá uma casa jeitosa, lá no beco onde mora a Raquel, e estava lá. Eu fui para lá, comecei a fazer, mais ou menos no início de junho, fim de maio, início de junho, comecei a fazer umas obras na casa e a Raquel começou a ir ter comigo, foi aí que eu a conheci. Que ela morava na casa ao lado. Então ela foi lá ter comigo, começou a ir lá levar umas cervejas, umas Coca-Colas, e começou assim a conversar, ficámos amigos, está a ver? Ficámos amigos, depois ela começou-me a dizer que tinha acabado com o namorado, que estava muito triste e que precisava da minha companhia. E pronto, começamos assim a ter uma relação mais íntima. Eu comecei a ir à casa dela, começámos a ir a ver uns filmes em casa dela e foi assim que... Tiveram logo relações sexuais ou demorou? Não, aquilo foi assim, os primeiros dias ela levou-me para ver assim uns filmes românticos, assim daqueles Amor Acontece, essas coisas, muito românticos, com pipocas e tudo, aquilo parecia tudo muito romântico. Passado uns dias, uma semanita, ela começou a trazer aqueles filmes que ele estava na moda, aquele das 50 Sombras de Grey e tal. Começamos ali a ver aquilo, eu comecei a ficar assim um bocado atiçado, está a ver? Um homem não resiste, não é? E depois começou assim a juntar-se a mim, começou-me a dar uns beijos, uns amassos e começámos assim a ter umas relações. Pronto, então uma semana depois, é isso? Sim, mais ou menos. Pronto. Sabia a idade dela? Não. Então quando é que soube? Já foi depois. Mas já foi depois quando? Pai, ou quanto tempo depois? Pai, que é um mesito depois, já tínhamos tido relações algumas vezes quando eu soube. Muito bem. E pronto, doutor, e depois foi assim, nós estávamos, e ela depois começámos a ter relações, não é? Ela atirava-se a mim, depois ela começou a revelar, sabe que eu antes de vir para aqui eu era bombeiro. Pronto, mas olha, cinja-se então, por favor, às perguntas, a não ser que seja de facto muito relevante para os factos. Mas o facto de ser bombeiro? É muito importante o que eu lhe vou dizer. Porquê? Porque ela depois começou, eu queria que nós fingíssemos que tu és bombeiro e anda aqui mostrar-me a tua mangueira e essas coisas. E eu ia vestido de bombeiro e nós fazíamos que parecia teatro, está a ver? E ela depois queria tudo à força. Depois ela começou a ir vestida de cabedal, começou a levar algemas, ela imagina, então aquilo era sempre à força. Depois ela batia-me, outras vezes batia-lhe eu a ela. Mas também dizia que não queria? Sim, claro, é que fazia parte do jogo. Ela ia dizendo, não, mas depois era sempre assim, aquilo era um jogo. Olha, a doutora não está habituada a estas coisas, que eu era um bocado morcão, vinha lá da aldeia, lá de Pedrógão, e eu nunca tinha visto uma coisa destas. Olha que ela é... Costumava entrar assim em casa dela sem convite? Era, aquilo lá nós tínhamos sempre as portas abertas. E à tarde, quando eu chegava do trabalho, a mãe dela, que me chegava à tarde, trabalhava muito, coitada da senhora, não é? E à tarde eu ia passar lá. Mas costumava entrar então sem bater à porta? Sim, eu já entrava na casa. Mas neste dia destes factos, ela disse-lhe que não queria? Doutora, é assim, eu cheguei lá, abri a porta, não é? Como ela a mãe quando sai muito cedo está destrancada.
E eu abri a porta, entrei e já era habitual. Eu ia muitas vezes para a cama dela de manhã, a mãe saía à volta das 6h30, e eu como só entro, a carrinha vai-me buscar para as obras. Pronto, mas olha, eu fiz uma pergunta, ela disse que não queria, não foi? Pô, eu ia explicar, doutora, como é que aquilo aconteceu. Não precisa de explicar a carrinha das obras, então explique Não, só mas era para dizer que eu naquele costumava momento. ir, eu ia para lá quase todas as manhãs. Nessa manhã, então, eu entrei e deitei-me ao lado dela, como era costume, não é? Ela levava sempre a roupa para vestir para a carrinha, e deitei-me ao lado dela e depois comecei assim a fazer-lhe festinhas. E ela dizia, ai não, ó Tomé, hoje não que eu tenho sono. Dizia-me assim. Mas ao mesmo tempo dizia isso e ia-me chegando o rabinho, está a ver? Um homem não resiste, não é? Depois eu continuei, e ela dizia, não, mas cada vez chegava-se mais. Eu pensei, olha, é um jogo novo, faz parte, ela também já dizia que não das outras vezes. E pronto, e depois, olha, depois aconteceu, não é? Eu tirei Então, a roupinha e pronto. Então, mas diga-me uma coisa, como é que sabia quando é que ela efetivamente não queria? Ela queria sempre, como é que eu havia de Então, saber? não lhe ocorre que nenhuma vez pudesse acontecer que ela não quisesse? Não, ela queria sempre, só que ela dizia que não, que era jogo, nós fazíamos muitos esses jogos. Mas quando ela estava vestida de cabedal, às Mas vezes... se era dizia que não. jogo, então aconteceu ela querer sempre no passado, foi isso? Ela quis sempre. E não é possível para si que ela não, algum dia não pudesse querer? Ai não, doutora, só não fazia. Então, mas acha normal uma pessoa estar sempre disponível? Não pode nunca ter um dia em que não queira ter relações consigo? Mas, doutora, ela era uma maluca, ela queria sempre, ela era pior do que eu. Eu não consigo... Então, mas havendo essa possibilidade, o senhor ia sempre assumir que ela queria sempre, nunca põe a hipótese dela não querer e, portanto... Então, doutora, então ela dizia não, mas chegava-me o rabo, eu queria o quê? Não é, quer dizer... Então, não é ferro. E se ela quisesse só estar a dormir e ajeitar-se para dormir? Não, ela também tinha que se levantar para ir para a escola. E não era só para dormir. Então, nessa altura, já sabia também a idade dela? Olha, eu acho que nessa altura já sabia. Ela depois disse-me uma vez que eu descobri, depois de nós termos relações... Então, mas assim sendo, o senhor, nessa altura, quer dizer, não queria saber se ela queria ou se não queria. Porque se para si nunca... Se para mim ela queria sempre. Muito bem. A senhora Procuradora. Sim, senhora. Peço desculpa, a senhora tem mais alguma coisa? Tem alguma questão? Uma questão, doutora. Senhor Tomé, quando tinha relações sexuais com a senhora Dona Ana Raquel, usavam preservativo? Olha, doutora, é assim. Umas vezes sim, outras vezes não. Às vezes a pessoa esquecia-se, porque, pronto, não ia preparada, esquecia-me. Outras vezes usávamos, mas também pensei que ela tomava a pílula. E neste dia aqui que falámos em concreto, sabe se usaram, se não usaram? Doutora, nesse dia não me lembro. Olha, já agora vou aproveitar só para fazer também uma questão. Então, mas de vez em quando usava o preservativo, era isso? De vez em quando usávamos, sim. Porquê é que usava? Olha, porque às vezes ela é que me dizia, olha, tenho aqui, arranjei estes. Lá os meus colegas da escola arranjaram-me. Outras vezes era eu que levava. Não era para não engravidar? Eu não sei. Não sei, olha, às vezes usávamos, mas havia outras vezes que nos esquecíamos. Aquilo às vezes no calor da coisa. Pronto, obrigada. Sim. Bom dia, Sr. Tomé. Olha, começou aqui a dizer ao tribunal que começaram com uma relação de amizade. Sim, ela estava um bocado triste na altura, tinha acabado com o namorado da escola. Também disse que eram confidentes. Ela desabafava um bocado comigo quando me levava lá as cervejitas à obra. Ela dizia-lhe que andava a estudar, com certeza sabia. Sabia, doutora. Sabia em que ano que ela estava a estudar? Não, sabia qual era a escola, mas não sabia o ano. Conhecia os amigos dela? Não. Quando é que falaram pela primeira vez na idade dela? Está a passar um bocadinho? Consegue concretizar o tempo? Doutora, já foi para início de julho. Muito bem. Fim de junho, início de julho, não tenho certeza. Mas foi antes do dia que estamos aqui a falar? Foi, doutora. Muito bem. Olha, outra coisa, por favor. Com que vocês, entretanto, começaram a namorar, correto? Como admitiu. Como é que eram os vossos contactos? Eram diários? Eram... Geralmente uma relação de namoro, não é? Os contactos são diários.
Era quase todos os dias. Mas ia só vê-la? só não era assim todos os dias quando eu ia às vezes para as obras para longe, que eu tinha que ir de madrugada, tinha que ir muito cedo. Mas quando eu tinha obras assim mais perto, era quase todos os dias. Mas todos os dias era o contacto físico, é o que está a dizer. Ou seja, viam-se todos os dias, eram vizinhos, é normal. Quase todos os dias, quase. Muito bem. E contactos telefónicos tinham? Sim, mandávamos pelo WhatsApp. Muito bem. Olha, então no dia que isto aconteceu, no dia que estamos aqui em causa, o senhor refere que chegou lá, entrou, não é? Como já disse que era costume, chegou à cama, deitou-se ao lado da Ana Raquel e já disse também aqui que ela fazia um jogo, não é? Do não que diz sim e do sim que diz não, correto? Naquele dia, não notou que o não dela era diferente? Não, só achei que ela estava assim um bocado estranha, estava com sono, estava assim sonadita. Tinha mais sono que o costume. Mas não notei que fosse assim, só notei que estava com mais sono, mais nada. Diga uma coisa, essa reação corporal da Ana Raquel nesse dia foi exatamente igual às outras vezes que tiveram tido este jogo? Olha, ela estava assim um bocadinho mais irrequieta, mexia-se muito, sabe? Mexia-se muito. Mas eu também pensei que fizesse parte do jogo, que ela está sempre a inventar. Aquela rapariga tem uma imaginação muito fértil, imagina. E pelos vistos não é só imaginação, não é? Foi pelo facto de ela estar sempre a mexer muito, como está a dizer, e está bastante inquieta, que lhe agarrou os braços à força, com força? Sim, agarrei. Mas eu já tinha agarrado, antes dela estar inquieta, já tinha agarrado, já tinha segurado, porque nós fazíamos isso muitas vezes. E fez mais força quando ela começou a ficar inquieta? Não, foi a mesma força. Não consegui perceber. O senhor estava a dizer que até pôs os braços antes de ela começar a fazer força. Depois ela fazer força, não é? Estando ela inquieta, não diz? Estava um bocado inquieta, mas não era nada assim... Mexia-se. Mas não teve que assegurar com mais força nessa altura? Não, sei lá, eu estava lá no coiso, num truca-truca, sei lá que força é que eu fazia. Nem percebi bem. Quando acabou o ato sexual, o que aconteceu nessa altura? Olha, quando acabou, ela estava assim, ficou assim um bocado nervosa. E a dizer, tu não me respeitas, vai-te embora. E estava sempre muito aflita que eu fosse embora. E eu pensei, pronto, realmente também já está na hora de ir para o trabalho, vou-me embora. E fui. Doutor Tomé, já continua a conversa. Deixa-me só perguntar-lhe uma coisa. Como é que ela lhe disse isso? Como é que ela estava nessa altura? Nervosa, como eu lhe disse. Nervosa. E como é que era o estado dela? Estava nervosa? Nervosa é nervosa, estava nervosa. E como é que ela lhe disse? Vai-te embora, não me respeitas. O que é que sentiu quando ela mandou embora? Pensei que ela que não, pronto, que Mas queria igual às continuar a outras dormir vezes? ou assim, não foi o que eu pensei. Mas sentiu que era igual às outras vezes, aquele dia? Nas outras vezes ela também o mandava embora assim como mandou nesse dia? Olha, tinha dias que era mais agressiva, fazia parte, não é, das nossas Sim, mas isso já disse, coisas. estamos a falar no final do ato tinha dias sexual. que não. Estamos a falar no final do ato sexual. Alguma vez a Ana Raquel, no final do ato sexual consigo, teve a mesma reação que teve desta vez? Assim, mandar-me embora, não. Mas eu também sei porquê, doutora, eu também lhe explico. Pronto. Eu também lhe posso explicar isso, doutora. Que doutora, isto é para dizer a verdade, é para dizer a verdade. Que eu não estou aqui para mentir. É assim, eu quando estava a sair, eu estava a sair da casa da Raquel, não é? Ela vai-te embora, toda nervosa, eu estava a sair de lá. E estou a sair à porta e vejo assim um estrunfo no portão da entrada. E disse, o que é que este estrunfo está aqui a fazer? Mas fui à minha vidinha, porque também tinha que ir para a carrinha, estavam lá à minha espera já a buzinar, até, e fui. Pronto, e por isso é que eu depois percebi, mas eu fiquei a pensar aquele dia todo, doutora. Tanto é que eu depois não lhe falei esse dia. Fiquei ali, aquilo a matutar, quem é este estrunfo está aqui logo de manhã à porta. Fiquei ali um bocado desconfiado. Depois ela assim nervosa, vai-te embora, aquilo havia ali coisa. O senhor não achou que o vai-te embora, havia ali coisa? Seria Pois havia coisa, era o estrunfo cá fora. A coisa era essa, doutora. Mas e o que é que tem a ver? Primeiro tenho que dizer o que é o estrunfo, porque eu não consigo perceber. Era um rapaz que estava cá fora, que eu depois mais tarde vinha saber. Porque depois foi assim, doutora. Eu fiquei um dia sem falar com ela, não é? Fiquei ali um dia sem falar com ela. E depois, porque eu estava ali a matutar naquilo, sempre ali que não me saía da cabeça, Andei o dia todo ali negro nas obras. Até quase que me magoava lá com o martelo. E depois, passado 2 dias, não é? O outro dia não falei com ela, porque estava ali a pensar naquilo. Os meus amigos foram buscar a casa, na carrinha, disseram-me assim,
tu sabes que a Ana Raquel já anda outra vez com o ex-namorado? E eu disse, o quê? E ela disse, era, olha, a minha namorada é amiga dela e ela anda aí a dizer na escola que anda outra vez com ele. E eu disse, ai, aquela galdéria do que... coisa. E eu disse, ai, a filha da puta, que ela estava nervosa e mandou-me sair. Vai-te embora, era aquele estronfo que estava lá à porta. E ela, pois, se calhar era. Porque ela já andou outra vez com ele, atrás do pavilhão e tudo na escola, aquilo pelos vistos. Olha, nem queira saber, doutora, as coisas que eu ouvi. Ó, doutora, mas só para lhe dizer, porque depois assim, um homem é assim. Olha, eu tenho uma imagem a manter, doutora, tenho uma imagem a manter. Como é assim, eles depois começaram a gozar comigo e começaram a cantar-me músicas, a dizer, o que é que eu acho? O que é que eu acho? Na tua casa está entrando outro macho? Assim, doutora. Opa, quem não sente não é filho de boa gente, está-me a chamar corno. Pronto, Sr. Tomé. Não é necessário. Sim, não é Peço necessário. desculpa, doutora, mas era aquilo que eles estavam a cantar. Chamavam-me corno assim. Quer dizer, não é? Sr. Tomé, o senhor sabe, ou seja, Aquela essa idade, olha, está a interpretação- ver que aquela idade já com o outro. pronto. Sr. Tomé, continuando. Depois disso, a Ana Raquel comunicou-lhe que estaria grávida. Pois disse-me, mas eu depois também não sabia se era meu, se era do lado do rapazola, não é? Sei lá o que é que ela andou a fazer, andou atrás do pavilhão com ele e tudo, e já ia para a casa dela de manhã, logo de madrugada. Sei lá, se era meu, se era do outro. Muito bem. Doutora, não tenho mais nada. Obrigada, doutora. Bom dia. Veja uma coisa, portanto, essa pessoa que estava à porta, o senhor diz que era o novo namorado da Ana Raquel, é isso? É, doutora, é. Ok. Diga-me outra coisa, o senhor descreveria a sua relação com a Ana Raquel, tanto muito intensa, muito vigorosa, é isso? Ai, doutora, é sempre a bombar. É sempre a bombar. É sempre a bombar e aquilo... Mas isso é imagina, sempre muito doutora. a bombar, são muitas relações sexuais, tinham muita relação Muitas sexual? e violentas, doutora. Olha, é que é assim, eu não sei, mas aquilo... dizia aí, andavam aí a dizer que eu que marquei, que isto e que... Ah, doutora, ela marquei muitas vezes. Sim, eu Muitas também vezes, suspeito mas que se vai ouvir falar em Nó Duas Negras, mas o senhor... ouvi dizer que andavam a dizer isso, eu também as pessoas depois diziam essas coisas todas, não é? Mas Agora, é possível que das vossas relações sexuais vigorosas, como o senhor disse, ela resultassem em Nó algemas, Duas... dava chicotes, mandava agarrar, era bufetadinhas no rabo, aquelas coisas todas. Olha, e o senhor também ficava com Nó Duas Negras? Era, doutora, olha, era assim, era assim, eu não quero saber, nem podia tirar, eu gosto nas obras, tirar assim a camisola quando ando a fazer as janelas da parte de fora, porque eu fico mornaça, sabe, aquela gajo gosta. E eu nem podia tirar a camisola, doutor, porque depois os meus amigos gozavam, não é? Era a rainha delas nas costas, doutor, era chupões, elas chupavam-me todo. Olha, doutor, era do pior. Por favor, tenha cuidado. Oh, peço desculpa, doutora, mas olha, só para saber, ela quando nós fingimos de bombeiro, até me queimou. Olha aqui no meu peito, está a ver aqui queimadura? Estão a ver todos? Estão a ver? Até me queimou a fazer lá aquelas brincadeiras malucas. Olha, outra coisa, portanto, e neste dia em causa aqui nos autos, o senhor associa então toda essa inquietude da dona Ana Raquel ao tal rapaz que estava cá fora. Claro que foi, o estrunfo estava lá fora. Peço desculpa, doutora. Nesse dia ela teria combinado com ele e não consigo, seria isso? Pois, ela nesse dia, depois é que eu percebi. Primeiro foi a desculpa do sono, não é? Ai, sem soninho, tenho soninho, não é? Mas depois queria, porque ela também não resiste, não é? Porque eu também com este corpinho, não é? Quem é que resiste, não é? E de primeiro dizia que não queria, mas depois lá quis. E depois no fim, Senhor estava Tomé, tudo pode tirar despachado. as mãos dos bolsos. Não é Peço desculpa, postura. doutora. Depois no fim, tenho que estar aqui, não é? Depois no fim, queria despachar-me, porque o outro se calhar adiantou-se. Olha, outra coisa, agora só para terminar, diga-me outra coisa. O senhor tem muita experiência com namoradas? Teve muitas namoradas na vida? Não, doutor. Eu antes dela só tive uma namoradita na adolescência. Coisinha assim, fraquinha, pronto, assim. Andamos, está a ver? Era uma mocinha da aldeia, daquelas de respeito, sabe? Aquelas, pronto, em condições. É tudo certo. E agora tenho uma, mas uma mulher a sério. Senhor tudo Tomé, certo, mãe. mulher a sério. Obrigada. o que é que faz atualmente? Eu sou carpinteiro, faço umas obras pronto, aqui em Portugal e às vezes vou para a França também para ajudar o meu pai, quando ele tem lá obras, eu vou para a França uns meses. E vive com quem? Eu vivo com a minha atual namorada, Mais alguém? com a Micaela, e com a filha dela, a Bianca,
e com a mãe dela, Bem, e a Dona Maria. quanto é que recebe? É assim, aqui em Portugal é mais ou menos 800 euros. Quando vou para a França, pagam-me quase sempre assim 2.000 euros. Uma média mensal, consegue dizer? 1.000 euritos. E a sua namorada e a mãe também trabalham? A minha namorada é cabeleireira e manicure. E também quanto é que recebe? Ai, coitados, eles são muito explorados. O pai 500 euritos, nem isso. E que despesas é que tem? Olha, eu pago 400 euros porque ajudo na renda da casa e pago água, luz e gás e dou mais 100 euros para outras despesas. Muito bem. Obrigada. Pode sentar. Conforme já é do conhecimento dos intervenientes Doutora, neste desculpa, processo... posso sentar? Sim, sim. Obrigada. Conforme já é do conhecimento dos intervenientes neste processo, na sequência do requerimento da defensora do arguido, no qual solicitou a cópia da gravação das declarações para memória futura prestadas pela ofendida durante o inquérito, verificou-se que a gravação não estava audível e foi preferido então o despacho a terminar a audição da ofendida ao abrigo do artigo 340 do Código de Processo Penal. Assim sendo, o Tribunal vai agora proceder à audição da ofendida. A senhora funcionária pode chamar a testemunha, por favor. A senhora sente-se perturbada a prestar declarações à frente? Então, olha, por favor, fique em silêncio. Senhora Procuradora, atendendo à... E nos termos do artigo 352, número 1, a linha A do Código de Processo Penal, solicita-se este Tribunal afastamento do arguido da sala de audiência durante a prestação das declarações, na medida em que as mesmas afetarão a credibilidade e o depoimento da própria testemunha. Tendo em conta que também consideramos que o direito do arguido a estar presente em audiência de julgamento não fica exclusivamente assegurado, ou só exclusivamente assegurado com a sua presença, na medida em que tem advogado constituído, as declarações ficam gravadas em áudio, podendo depois ser o mesmo ter acesso às mesmas. E, nestes termos, a doutora solicita-se que o arguido seja afastado durante as declarações da ofendida. Muito bem. A doutora tem... assim, senhora funcionária, eu vou ditar um despacho. A senhora pode aguardar aqui à frente. A senhora. Sim, aguarde só um bocadinho, por favor. Senhora funcionária, vou ditar um despacho, por favor. Sem prejuízo do disposto nos artigos 333 e 334 do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 332, número 1 e 4 do Código de Processo Penal, é obrigatória a presença do arguido na audiência, não podendo o mesmo afastar-se da mesma até ao seu termo. Todavia, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 352 do mesmo Código, se houver razões para crer que a presença do arguido inibiria o declarante dizer a verdade, pode o Tribunal ordenar o seu afastamento da sala de audiências durante a prestação de declarações. Face ao alegado pela ofendida, entende-se que a presença do arguido durante a sua prestação de declarações poderá inibir a mesma de depor de forma espontânea e verdadeira, pelo que se determina o seu afastamento da sala de audiência, sem prejuízo de fim do mesmo, o arguido voltar à sala de audiência e ser resumidamente instruído o que se passou na sua ausência. Senhora funcionária, peço então que acompanhe o arguido lá fora, por favor. Mas é para me ir embora? Vai aguardar lá fora enquanto a Ana Raquel presta declarações e depois será feito um resumo do que aqui se tiver passado. Pronto, de pé, por favor.
Diga-me o seu nome, por favor. Ana Raquel Esteves Ferreira, Estado civil solteira, e profissão. estudante. A sua morada. Beco do Serafim, Sor. Conhece o arguido? Sim. Tem algum interesse neste processo? No sentido em que impeça de dizer a verdade? Não. Muito bem. Pelo facto de ser testemunha, está obrigada a responder às perguntas que lhe vão ser feitas e responder com verdade, sob pena de incorrer em responsabilidade criminal. E por já ter atualmente também mais de 16 anos, terá de prestar juramento. Jura por sua honra dizer a verdade? Juro. Pode sentar. Obrigada. Senhora Procuradora? Sim, sim. Bom dia. Olha, sabe o que é que está aqui hoje? Sim. Pode-nos explicar como é que começou a relação com o Sr. Tomé? Então, foi como eu já disse da outra vez quando estive na polícia. Eu vivo ali no Beco, sempre foi a nossa casa, e nós primeiro até vivíamos, quando a minha mãe e o meu pai estavam juntos, até vivíamos na casa do lado. E depois os meus pais divorciaram-se e nós passámos para a outra casa. E naquela altura o Tomé foi para lá viver, para a nossa antiga casa, aquilo são duas casas juntas. E ele foi para lá e foram fazer umas obras e nós conhecemos nessa altura. Ele estava lá e pronto, e depois conhecemos aí. Okay. Conheceram-se? Sim. E, entretanto, como é que define a relação que teve com ele depois? Ou seja, conheceram-se, iniciaram uma relação? Nós conhecemos, depois eu muitas vezes não tinha aulas à tarde, ia para casa e depois ele começou-se a meter comigo porque ele, sei lá, começou a dizer que eu tinha um grande corpo e que era muito gira. E ele também era simpático para mim e eu apaixonei-me por ele. Apaixonou-se por ele. Sim. E define a relação que tiveram a seguir como namoro? Eu achava que sim. Muito bem. Olha, quer-nos contar o que aconteceu neste dia? Vocês antes já tinham mantido relações sexuais? Sim, nós depois começámos tipo a namorar, não é? E depois ele ia lá à casa e a primeira vez que ele foi lá à minha casa fomos até ver um filme, assim, aquelas séries, comédias românticas que eu gostava de ver. E depois estávamos no sofá e ele começou tipo a olhar para mim e a rir-se e depois deu-me um beijo e eu, sei lá, eu também dei, não é? E depois eu fiquei assim, um rapaz mais velho a gostar de mim e eu, pronto, comecei a namorar com ele e dávamos beijos e tudo. Ana Raquel, quanto mantiveram, em número de vezes, mantiveram bastantes relações sexuais antes deste dia? Foi só essa vez? Não, depois, pronto, a primeira vez não aconteceu nada. Foi só beijos e ficámos lá a ver o filme e tudo. Não aconteceu nada, foi só assim, tipo uns amassos, não é? E depois, houve outro dia que ele foi lá à casa outra vez e ele tentou mais qualquer coisa e avançou. E eu também já não era virgem. E então tive vontade e fizemos e foi tudo bem. Mas fizeram mais, foi só essa vez e a que estamos aqui em causa? Não, depois acho que aconteceu mais, não sei, sei lá, 2 vezes ou 3, não sei bem. Não sei precisar, sim. Não. Olha, eu sei que deve ser difícil estar a reviver tudo o que aconteceu nesse dia, mas vou-lhe pedir com alguma serenidade
para nos contar o que é que exatamente aconteceu no dia que está aqui em causa. Recorda-se quando é que foi? Talvez seja mais fácil assim. Sim. Desculpe. Eu estava em casa, estava a dormir, era muito cedo e ele apareceu lá em casa porque as casas são uma ao pé da outra, são juntas. Acho que é as geminadas que se diz, não é? E a minha mãe tinha saído cedo para ir trabalhar e ele apareceu, eu estava a dormir e quando eu dei conta, ele estava na minha cama. E estava-me já a beijar e a palpar-me. E eu estava assim um bocado até tipo meio ensonada e estava a dormir. E eu comecei a ver que ele estava ali e depois ele começou-se a chegar a mim, começou-me a tentar tirar a roupa e eu percebi que ele queria mais qualquer coisa. Que não era só tipo dar carinho, não é? Que ele devia querer sexo. E eu tinha estado com o período tipo há 2 semanas e eu sabia que tinha que ter cuidado porque eu ando na escola e já houve uma miúda lá da escola que engravidou assim e depois foi muito mal e tipo chumbou. Eu também chumbei o ano passado por causa disto e eu não queria, até porque depois tinha a minha mãe e se a minha mãe soubesse, sei lá, ia ser mau, não é? E eu não queria engravidar, nunca quis. E então eu disse, olha, não pode ser. Quando eu percebi que ele estava mesmo a tentar, eu disse, olha, hoje não, porque eu tive com o período e hoje não pode ser. E só que ele não quis saber do que eu estava a dizer e quando eu lhe disse que não, ele agarrou-me nas mãos, nos pulsos, e segurou-me e obrigou-me. Ana Raquel, deixe-me só fazer-lhe. Era costume o do Sr. Tomé ir à sua casa assim de manhã? Era frequente isto acontecer? Não, de manhã não. Era à tarde, quando eu vinha da escola. Ou seja, não estava a contar que ele lhe aparecesse naquela manhã em casa? Não. Muito bem. Não tínhamos combinado nada. Não tinham combinado nada. Quando lhe disse que não, qual foi a reação dele? Ele disse-lhe alguma coisa? Não disse nada? Eu já não me lembro bem. Eu sei que eu disse não e ele fez qualquer coisa, tipo cala-te ou... E nessa altura, ele já, ou seja, em termos de ato, ele já estaria em cima de si. Ele meteu-se em cima de mim e eu ainda... Depois percebi que ele agarrou-me e eu ao princípio até estava a pensar que ele estava tipo a brincar, só que depois eu vi que não, porque eu depois comecei a dizer para ele me largar e ainda tentei assim mandá-lo sair de cima de mim e ele começou-me a agarrar cada vez mais. Ana Raquel, sabe-nos dizer e precisar neste sentido. O Sr. Tomé percebeu exatamente o não que lhe disse. Percebeu. Ou seja, a reação dele a seguir foi de quem percebeu que não queria. Percebeu, eu estava a gritar. Eu estava a gritar e eu estava a tentar lutar com ele, só que eu, tipo, sou bem grande, mas não tenho força nenhuma, não é? Ele é muito mais forte do que eu. E a seguir, pronto, ele fez o que ele quis, eu depois acho que estava a chorar também e depois fechei os olhos e ele, pronto, fez tudo e foi até ao fim e depois, quando ele acabou e ficou satisfeito, foi-se embora. E eu fui à casa de banho e vi que tinha acontecido tudo porque estava a sair esperma dentro de mim. Bem, mandou-o embora? Qual foi? Disse-lhe no final? Não, eu não disse nada. Eu só chorava e ele saiu e foi-se embora. E ele disse-lhe alguma coisa no final? Ou simplesmente saiu e foi-se embora? Eu estava a chorar e ele começou a dizer, deve estar parva, e foi-se embora. Muito bem.
Olha, na altura namorava com mais alguém? Não, era ele. Era ele que namorava. Entretanto, ou a seguir a isso, começou a namorar com mais alguém em momento de seguida? Quem? Eu? Eu? Não, eu nunca mais tive nenhum namorado. O arguido que me referiu aqui que nesse dia estaria um outro senhor, um outro rapaz, à porta de sua casa. Sabe-nos dizer quem é? À porta da minha casa? Sim, Recebeu era... visitas nesse dia? Sim, quer dizer, estava lá, por acaso estava lá o meu primo, só que depois ele até me viu chorar e perguntou o que é que tinha acontecido, mas eu tive vergonha e disse não, tipo, estava mal disposta. Razão específica? Não foi lá, não sei, como já não havia aulas, acho que ele ia lá perguntar se eu queria ir dar uma volta, mas depois ele viu-me a chorar e depois eu até mandei-o embora e ele nem percebeu bem o que é que se passou. Ok. Olha, já percebemos que esta relação sexual que tiveram neste dia foi sem o uso de preservativo. As outras relações, as 2 ou 3 relações que tiveram, foi com o uso de preservativo ou foi sem o uso de preservativo? Sabe precisar? É assim, já me perguntaram isso de outra vez, eu acho que é assim, a primeira eu tenho a certeza, depois quer dizer, eu acho que houve uma que não foi, mas eu também já não sei dizer, mas foi quase sempre, esta não foi porque eu tenho a certeza que não foi. Até porque depois eu vi tudo a sair, não é? E depois eu também engravidei. Ana Raquel manteve relações sexuais com mais alguém, além do Sr. Tomé, nesse período? Nunca mais. Não. Durante esse período tinha mais algum relacionamento com outra pessoa com quem tivesse mantido? Enquanto eu namorava com ele? Não. Entretanto, engravidou? Sim. Comunicou-lhe? Sim. O que é que ele lhe disse? Disse que era tipo que eu já tinha feito a geneira e para eu abortar. E foi isso que fez? Sim. Não tenho mais nada, doutora. Obrigada, doutora. Dona Ana Raquel, diretamente, presumo. Sim, sim. Dona Ana Raquel, bom dia. Já disse aqui ao tribunal que não era virgem quando começou a namorar com o senhor Tomé. Pergunto se destas vezes que teve relações sexuais com o arguido também não usou preservativo. Houve outras vezes, aliás, que também não usou preservativo além desta que está aqui em discussão nos autos. Eu já disse isso. Eu acho que foi quase sempre, mas se calhar houve uma vez que não. Já respondeu, doutora, foi a pergunta da senhora procuradora, a última pergunta. Não ouvi resposta. Qual foi a resposta então? Eu já disse, nós usámos quase sempre. Desta vez ele não pôs e acho que houve outra vez também que ele não pôs. Pronto. Veja uma coisa, a senhora também, para terminar, a senhora também já disse aqui ao tribunal que, portanto, que viam filmes, não era? Que viam O Amor Acontece e As 50 Sombras de Grey, viam também? Não. Não, nunca viram? Eu nunca vi. Doutora, mais nada. Obrigada. Eu vou-lhe fazer uma pergunta. Ele sabia, o Sr. Tomé sabia a sua idade? Sim, eu acho que sim, porque ele quando nós nos conhecemos, pronto, como eu disse, ele começou a mandar tipo aqueles piropos e depois mais tarde ele disse, mas logo assim, tipo na primeira semana, ele disse, mas tu tens assim esse corpo, tu tens, que idade é que tens? Eu acho que lhe disse e ele sabia que eu estava no 9º ano também. Pronto, obrigada. Diga-me uma coisa, depois desta circunstância, falou mais alguma vez com o Sr. Tomé? Sim, eu depois quando eu fiquei grávida. Mas só depois de ficar grávida? Não Sim, ele nunca mais quis saber de mim. Depois ele ficou chateado naquele dia da violação. Ele saiu a dizer, estás parva, e depois nunca mais me ligou nenhuma. Não há algum esclarecimento? Não? Obrigada. Muito obrigada. A senhora está
está dispensada, pode aguardar na assistência ou sair da sala. Posso-me ir embora? Pode sim, senhor. Obrigada. Ok. Senhora funcionária, pode chamar o arguido, por favor? Senhor Tomé, vou-lhe comunicar aquilo que foi dito aqui na sua ausência. A Ana Raquel esteve a responder às perguntas feitas pela senhora Procuradora, pela sua defensora e pelo Tribunal e confirmou aquilo que já tinha prestado, as declarações que já tinha prestado em sede de inquérito. Disse que o senhor, no dia, na altura a que se reportam os factos, forçou a Ana Raquel a manter as relações sexuais, que ela disse que não, que era perceptível que naquela vez não queria e que ainda assim que a forçou. Pronto, assim sendo, vamos retomar. Ficou com alguma dúvida, não? É mentira. Pronto, vamos então retomar. Senhora funcionária, pode chamar a próxima testemunha, por favor. O senhor pode se sentar. Diga-me o seu nome completo, por favor. Maria Licínia dos Santos Esteves. Estado civil. Divorciada. Profissão. Empregada de balcão. A sua morada. É no Beco do Sarafim. Conhece o arguido, o Sr. Tomé Gonçalves? Este mafarrico. Conhece? De vista. Vi umas vezes. Tem algum interesse neste processo? Tenho, pois. Tenho que impeça de dizer a verdade? Não, a verdade eu vou dizer. Pronto, muito bem. Pelo facto de ser testemunha, está obrigada a responder às perguntas que vão ser feitas e a responder com verdade, sob pena de incorrer em responsabilidade criminal. Jura por sua honra dizer por a verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas jura? Pronto. Sim, senhor. Pronto, pode sentar-se e responder às perguntas da senhora Procuradora. Bom dia, Dona Licínia. Sabe o que é que está cá hoje? Pela minha Aninhas, pela maldade que fizeram à minha Aninhas. Muito bem. Vive sozinha com a Ana Raquel? Vivemos, sim senhora, eu e a minha Aninhas. Muito bem. Olha, notou algum comportamento, ou seja, antes de mais, sabia desta relação da sua filha com o Sr. Tomé? Só soube depois. Soube depois quando? Soube depois de que aconteceu isto tudo. Foi a seguir. Mas e durante, ou seja, ali mais ou menos em meados de julho, a senhora notou algum comportamento diferente na Raquel? Notei que ela depois da escola estava muito triste e eu achava que era por causa da escola, de não estar com os amiguinhos. E alguma vez apercebeu-se da existência de... Não, que isto não está... Eu vou contar tudo. Então conte. Eu vou contar tudo. Vou contar tudo como foi. Isto tem que se resolver. Tem, porque olha, eu até trago aqui os papéis dos médicos do hospital que dizem que a minha menina agora está deturpadinha da personalidade. E eu quero ver quem é que me vai pagar e eu ir para os psicólogos. Este país, se houver justiça, este senhor vai para a cadeia e vocês dão uma indenização para tratar da minha menina. Eu vou contar tudo. Tudo. Soube o que aconteceu? Olha, quando? a minha comadre, a Geninha, está aí que não me deixa mentir. Foi ela que disse, telefonou-me um dia, porque é assim, a minha menina nas férias foi para o restaurante da minha comadre, da Geninha. Sim. Foi para ela, pronto, ganhar um dinheirinho, não é? Porque eu trabalho muito e não dá, e ela também tinha que se ocupar. E ela telefona-me um dia e diz, oh mulher, tu abre os olhos que a tua cachopa não está bem, tu vê como ela está. E foi aí que eu soube que ela estava prenha, porque ela disse-me, olha, que eu vi ela vomitar isso. E eu depois é que associei muita coisa. Cheguei a casa nesse dia e disse, oh Ninhas, anda aqui à mãe. Anda aqui à mãe e tu conta-me, filha, tu diz-me tudo o que é que se está a passar. E a minha Aninhas contou tudo. Contou tudo. Contou que foi aqui este que obrigou. E a minha Aninhas não mente.
A minha Aninha, eu conheço a minha Aninha. Se há coisa que ela não faz, ela não mente. Mas obrigou a quê? Concretize. Olha, obrigou a quê? Então não se sabe, não é? Não Se eu depois fui com ela para o hospital, não é? Obrigou-a a ter relações sexuais com ela. Pois, Isso está a tentar dizer. pois, isso. Olha, quem é a Janinha que estava a falar já A agora? Janinha é a minha comadre, ela está aí que não me deixa mentir, que eu estava tão nervosa que ela veio comigo. A Janinha é Porque a sua comadre. Olha, eu ando. Estava a dizer, deixa eu ver se eu consegui perceber tudo. Ou seja, a sua Ana Raquel trabalha durante as férias num sítio da sua comadre Janinha. Exatamente, no restaurante, ela ajuda a A servir sua às comadre mesas. chama-se Janinha, que é a Janinha? É a Dona A Gertrudes. Joana Gertrudes. E está aí consigo. Está, veio Veio comigo, acompanhá-la. veio comigo. Pronto. Está lá E fora foi não a deixar através- entrar. e foi Eu através não sei da porquê, dona- mas não deixar entrar. E foi através da Dona Gertrudes que a senhora teve conhecimento que a sua filha estaria neste... A minha comadre é que me chamou a atenção. E eu já tinha notado que ela andava muito triste, mas eu achava que era para ela já ter acabado a escola e não estar com os amiguinhos, aquelas coisas de... Pronto. E ela é Deixa-me que- só fazer uma pergunta. Alguma vez notou algumas marcas, hematomas negras no corpo da sua filha? Notei, só que eu achei que ela disse-me que se aleijou no restaurante a pegar nos tachos e nas panelas e eu não dei importância na altura. Só depois dela me contar tudo é que se me fez luz Pronto, do que é que muito bem. seria. Olha, diga uma coisa, acompanhou-a ao hospital? Sim, senhora. Acompanhei, fomos depois às consultas, que aquilo tem que se fazer várias consultas. Pronto, era o melhor para ela, não é? A idade que ela tem, E acompanhou-a tudo isso. E ela fez um aborto, sabe? Foi, sim senhora, fez. Isso até me custa falar muito que ela está ainda desfeitinha. É como os doutores dizem, ela está turpadinha. Era essa a última pergunta que eu lhe ia fazer. Está Como é que está a Ana chora Raquel? todos os dias. Chora todos os Todos, dias. já me disseram que eu tenho que ir para a terapeuta e tenho que ir para o psicólogo, não sei como é que vai ser. Os senhores aí de preto têm que decidir e têm que me ajudar. Está bem. Isto tem que ficar Está bem, resolvido. Dona Licínia. A sua filha, então, nota que ela está completamente diferente daquilo que era, em termos Muito, chora emocionais. todos os dias, tem Era só, pesadelos. doutora. Obrigada. Soutora? Bom dia, Dona Alcínia. A senhora diz que a sua comadre Gininha lhe chamou a atenção para a gravidez da sua filha, é isso? E para tudo, já a tinha apanhado a chorar lá nos cantos e depois que a vomitar foi ela que me disse, mulher, tu abres os olhos. E a tu vê o que é senhora que chegou a deixa o casa e pateio." confrontou a sua filha Aninhas com a gravidez, é isso? Com tudo, Com tudo o quê? com tudo. Tudo Tudo o quê? que tinha acontecido. Disse, conta tudo, filha. Tudo. E ela contou tudo. Mas a senhora aquilo que sabia era de uma gravidez, não é? Não, fiquei a saber de tudo. Não. Ela A senhora contou quando tudo. chegou a casa, o seu início de conversa com a sua filha foi como? É Pois isso que eu a estou a filha perguntar. conta à mãe que a mãe está aqui para ajudar. Tu diz-me porque é que andas assim, o que é que te tem acontecido. Podes contar tudo, que eu não digo nada ao teu pai. Pronto, e ela então contou-lhe da gravidez e da violação. Sim, exatamente. Pronto. tudo. E contou-lhe também que já tinha tido relações sexuais com outras pessoas, além do Tomé. Contou-me aquilo que fez porque quis. E eu isso... Com o pronto, Tomé é ou uma com coisa, outros? É uma coisa. Com o Tomé ou com outros? Ele falou-me do Tomé. Não lhe falou de outros? Ele já tinha namoriscado lá. Está bem, com é só o para eu rapaz. perceber. A senhora disse há pouco Mas que a nós sua estamos filha... aqui por causa de outro ou por causa A deste? senhora há pouco disse que a sua filha Eu não acho lhe que é só por causa mente. deste. Que a sua filha não lhe Portanto, é mente. só A senhora deste. Licínia. Já percebi que não lhe mente, mas que lhe omite muita coisa. Só lhe estou a fazer esta pergunta. A senhora Não, responde. a minha Raquel, a Ó, minha doutora, Aninhas... eu faço as perguntas e a senhora responde. Não E eu estou a para... responder. Pronto. Não estou como testemunha, portanto E a não tenho que senhora responder também à tem que saber senhora. o resto da vida da minha filha. Não, a senhora é que tem que saber e não A sabe. senhora Licínia, A senhora é que tem que saber e não a sabe. doutora, também não precisa de fazer perguntas Sim, doutora, não. impertinentes e... É só para evitar termos aqui outros Tomés a ser julgados. A senhora, se controlar a vida sexual da filha, provavelmente. A senhora não tem... Doutora, por favor, abstenha-se desses comentários. Isso não se controla. Senhora Por acaso Licínia, tem senhora filhas na senhora idade senhora da Licínia, adolescência. Como é não que vai precisa... controlar isso? Senhora tive Licínia, ideia. não precisa Trabalho de dia responder todo, mais. Eu tenho que dar de comer. Senhora Licínia, por favor. Doutora, algum esclarecimento? Algum esclarecimento, não? Só um apontamento. Disse que a Dona Gertrudes estava consigo. Sabe dizer, Gertrudes tem sobrenome? É a Dona Jesus, ela está Está aí? aí, pode confirmar tudo que não me deixa mentir. É só Ela que está só aí, pode ser tudo. Obrigada, senhora Licínia.
está dispensada, pode ficar a assistir lá a casa ou sair da sala. Doutora, se me permitir, pretendia fazer o requerimento. Sim, senhora funcionária. Despacho, não é despacho. Face ao depoimento ora prestado pela testemunha Licínia Esteves, o Ministério Público considera necessário e essencial para a descoberta da verdade material proceder à inquirição de Dona Gertrudes. Efetivamente, no recurso do depoimento, referiu esta testemunha que terá tido conhecimento da gravidez da ofendida, que a testemunha terá tido conhecimento da gravidez da ofendida e percepcionado os hematomas no corpo da mesma. Neste sentido, e uma vez que a Dona Gertrudes, tal como referido, encontra-se no Tribunal, a doutora requer-se, ao abrigo do disposto no artigo 340, número 1 do Código de Processo Penal, a sua inquirição de imediato. Tem a palavra a defensora. Querido, na verdade, o Ministério Público podia e devia já ter promovido esta diligência de prova em sede de inquérito. O Tribunal não conhece o que se passou em inquérito, mas o Ministério Público sim, foi ele que o dirigi e, portanto, uma vez que já podia ter arrolado anteriormente quando deduzia a acusação, nos termos do 340, número 4, a linha A, deve ser indeferido o ora requerido. Doutora, alguma questão? Não? Não. Senhora funcionária, então, despacho. Considerando que apenas no decurso desta audiência se tomou conhecimento da possibilidade da senhora Gertrudes prestar declarações por ter conhecimento de certos factos relevantes para o processo, por se afigurar necessária a descoberta da verdade, defere-se o ora promovido nos termos do artigo 240, número 1 do Código de Processo Penal. Assim, atendendo ao despacho ora preferido, por favor, manda a senhora Gertrudes entrar. Bom dia. Sim. Diga-me o seu nome completo, por favor. Gertrudes Conceição Serena. Estado civil. Casada. A sua profissão. Eu tenho um restaurante aqui em Souro. O senhor doutor costumei lá muitas vezes. É empresária. A sua morada. Bairro de São Miguel, bloco 3, primeiro esquerdo, Coimbra. Conhece o Sr. Tomé Gonçalves? Não. Doutora, eu tenho aqui o meu cartão de cidadão, se quiser confirmar as minhas coisas. Não. A senhora funcionária confirma. Tem algum interesse neste processo? Não. Não. Pronto. Pelo facto de ser testemunha, está obrigada a responder às perguntas que lhe vão ser feitas e a responder com verdade, sob pena de incorrer em responsabilidade criminal. Jura por sua honra dizer a verdade e só a verdade? Muito obrigada. Tem de dizer juro, que a audiência está a ser gravada. Juro. Pode sentar, tem a palavra, senhora Procuradora. Bom dia, dona. Não vai demorar muito para nós, doutora, que eu tenho que servir os almoços no restaurante. Não há de demorar, mas por favor responda às perguntas. Então, por favor. Bom dia, dona Gertrudes. Olha, a senhora estava no tribunal aqui hoje porque... A senhora não estava a contar, não é? Ser prestar aqui as suas declarações, mas a senhora veio ao tribunal hoje porque... Eu vim acompanhar a Licínia, que nós somos muito amigas, e a Raquel, coitadinha, que precisam de apoio. Então, sabe que estavas aqui, sabe que está aqui em causa hoje? Infelizmente sei, senhora doutora. Pronto. Infelizmente. A dona Licínia disse-nos que terá falado com ela sobre a forma como a Ana Raquel se andava a comportar mais ou menos em julho, agosto. Sim. Sabe-nos dizer alguma coisa sobre isso? Sim, senhora doutora, isto é o seguinte, então, eu tenho um restaurante, como eu disse, que é o Panças, pronto, começou amiga da Licínia há muitos anos e sei que ela que está sozinha, coitada, que tem que ser ela a suportar as despesas todas. A Ana Raquel veio-me pedir para ver se eu lhe dava emprego nas férias. Eu disse que sim, que podia trabalhar lá nas férias de verão para me ajudar. E assim foi, em 2017 ela começou a ir para lá no fim das aulas. A certa altura, assim, para aí a segunda semana de julho, ela chega-me lá com os pulsos todos, os braços todos marcados, aqui assim nesta zona,
e estava a servir de t-shirt, eu até achei que aquilo dava um bocado de mau aspecto, estar-me a servir assim no restaurante, podia ter posto umas pulseiras para tapar ou qualquer coisa, mas pronto. E então, eu perguntei-lhe o que é que foi aquilo, e ela disse que foi a brincar com o cão. Eu pensei, caraca, o cão era bravo, mas pronto, lá deve ter assim mordiscado, não sei se o cão é pequeno, se não é, mas pronto, estava assim. Mas pronto, acreditei, não tinha razões para duvidar, deixei andar. Uns tempos depois, ela andava assim a choramingar, e ela era uma rapariga muito alegre, andava sempre a fazer festas e falava alto e tudo, assim muito amiga das pessoas, e de repente andava assim cabisbaixa, falava baixinho, andava sempre com a lágrima no canto do olho, e eu perguntava-lhe o que ela tinha não tinha nada, era só dar a bola e pronto. Depois eu começo a vê-la, saía da cozinha assim, a tapar a boca e tudo, dizia que o cheiro que a estava a enjoar. Depois comecei a vê-la, que ela ia sempre a correr da cozinha para a casa de banho. Eu lembrei-me que eu, quando estive de esperanças do meu viriato, eu também estive assim muito enjoada. Parecia a Kate Middleton lá da Inglaterra, que ela também teve muito mal por causa dos enjoos. E eu lembrei-me de tudo isso e pensei, caraças, será? Mas eu, como não gosto muito de meter na vida das outras pessoas, andei assim, dei mais uns dias, mas depois vi que aquilo que estava assim a repetir-se. E pensei, bem, eu vou dizer à Alicina que isto não é normal. E disse-lhe, e depois, de facto, confirmou-se que ela tinha emprenhado. Muito bem. Dona Matilde, diga-nos só uma coisa. E Quando depois se apercebeu desfez dos aquilo hematomas, tudo. sabe-nos dizer em que altura foi, quando se apercebeu dos hematomas nos pulsos da Foi da em Ana Raquel? julho. Julho, mais ou menos, início, meio, final? Assim lá, segunda semana, para aí. Segunda semana Não foi de logo julho. na primeira semana que ela lá esteve, foi na segunda. Olha, Que ela primeiro estava normalzinha. Notou, porque notava-se, efetivamente, era uma coisa que era visível? Os Estava assim hematomas- roxo. Estava Estava roxo. visível, estava, que eu disse que aquilo te dava mau aspecto. Era só, doutora, não tem mais pergunta nenhuma. Doutora, tem... Não tenho nada a sugerir. Algum esclarecimento? Algum esclarecimento? Pronto, obrigada. Está dispensada. Pode aguardar na assistência ou a sair da sala. Com certeza. Obrigada. Sim, chama a próxima testemunha, por favor. Diga-me o seu nome completo, por favor. Miguel Anjo Ferreira. Estado civil. Solteiro. Profissão. Estou desempregado. Morada. Moro na Praça Afonso Albuquerque. Conhece o Sr. Tomé Gonçalves? Somos amigos, sim, conheço. Conhece Ana Raquel Ferreira? De passagem. Mas de onde por viver? Não. Conheço, foi o Tomé que apresentou-me. Tem algum interesse neste processo? Interesse como, doutora? Que impeça de dizer a verdade? Algum interesse? Não. Vou falar sempre a verdade. Pronto. Pelo facto de ser testemunha, está obrigada a responder às perguntas que vão ser feitas e a responder com verdade, sob pena de incorrer em responsabilidade criminal. Jura por sua honra dizer a verdade e só a verdade? Juro. Pode sentar, obrigada, senhora Procuradora. Não, peço desculpa. Doutora Defensora. Vânia, senhor Miguel, bom dia. Bom dia, doutora. Disse agora aqui ao Tribunal que conheceu a Ana Raquel porque o Tomé a apresentou, é isso? Sim. Apresentou-a como? Dizendo, aliás, que ela era quem? Melhor assim. Apresentou como uma namorada. Uma namorada? Sim. Pronto, isso foi quando? Tem ideia? Foi no início, final de junho, início de julho, que ele apresentou-me. Que ele apresentou. Olha uma coisa, o senhor conhece há quanto tempo o Tomé? Eu e Tomé somos amigos de longa data. Por aí há mais de 10 anos, acho que sim. Há mais de 10 anos? Sim. São amigos. O senhor sabe porque é que nós estamos aqui hoje? Sabe o que é que aconteceu aqui entre o Tomé e a Ana Raquel? Sei, presumo que sim, sim. Então, como é que sabe o que é que estamos aqui a Somos falar? somos amigos. O Tomé conversa comigo todos os assuntos, alguns assuntos de lá para relaxar, outros assuntos sérios. Começamos a conversar várias vezes. A conversa que nós tivemos foi mesmo no verão.
Eu tiro sempre as férias em agosto. E Tomé, passamos sempre as férias juntas. Mesmo agora que ele está em França, ele quando vem em agosto, nós costumamos ir à praia, vamos à praia de Figueira da Foz. E um dia ele conversou comigo, desabafou, confessou mesmo um problema que teve com a Aracalita. Mas o quê? O problema é este processo em tribunal? Sim, é este processo tribunal, essa situação. Ele estava já com medo que isso podia acontecer, chegar até aqui, e ele confessou. Olha, estes amigos são complicados. Mas então o senhor sabia que esta Raquel era namorada aqui do Tomé, é isso? O senhor Miguel? Eles tinham um Já rolo. respondeu, doutora. Eu estou a dar à volta porque ele vai. Então tem alguma pergunta? Não tenho mais perguntas, doutora. Obrigada. Doutora, licença. Olá, bom dia, Sr. Miguel. Bom dia, doutora. Dizer que o Tomé lhe terá dito que estava com medo que chegasse aqui, porque é que ele estava com medo que se chegasse aqui. Aqui ao tribunal. O Tomé, quando conversou comigo, estava namorado com a Araquelita, ele disse para mim que a Araquelita era uma pita. Então, já tinha avisado para ele que essa situação não ia correr bem. Quando se refere a pita, quer dizer uma pessoa nova? Sim, uma miúda. E ele sabia a idade dela? Ele sabia que ela era uma miúda. Mas ele sabia a idade que ela tinha concretamente? Ele sabia, sim, rondava na casa dos 13, uns 14 anos, uns 15. E ele disse-lhe isso? Sim, ele tinha noção. E por isso que eu avisei que é para sair da relação. Mas ele quis continuar. E depois quis continuar? Continuou até chegar ao momento da situação que estamos cá. E o que é que ele lhe relatou relativamente à situação que estamos cá? Ele disse que neste dia que estão cá, ele estava em casa com ela, foi a ter com ela em casa dela. Começaram ali a envolver-se e ela não quis, ele disse que não, ela disse que não, mas ele disse que ela estava com coisas naquele dia. Então ele teve que afirmar-se, teve que se afirmar naquele momento. Teve que afirmar-se. O que é que acha que o senhor Tomé queria dizer com afirmar-se? O Tomé disse que ele tinha que demonstrar que ele é homem. Nessa situação, quem é homem, nessa situação, quem é que a vontade da mulher naquele momento não vale nada. Ele é homem, ele tinha que afirmar-se. O Tomé disse-lhe isso diretamente. Olha, o Tomé ficou com a percepção que o Tomé sabia que ela não queria. Doutora, o Ministério Público quer saber a percepção que a testemunha teve de uma coisa que não assistiu, mas que eu vi contar. Não, está a tentar. O arguido disse-lhe assim, concretamente. A testemunha relatou que eu vi ao arguido. O que foi a percepção do arguido já não é. Doutora, o senhor Tomé disse-lhe assim diretamente que sabia que a Ana Raquel não queria ter relações nesse dia. Não foi isso que a testemunha disse. A senhora Procuradora está a reformular a pergunta para instruir a testemunha a responder àquilo que a senhora Procuradora quer. A senhora Procuradora fez a pergunta, a testemunha disse aquilo que o Tomé tinha respondido e a senhora Procuradora está a fazer outras... Não, a doutora é que está a dar resposta. Não sou eu, a doutora é que o está a fazer. E é por isso que eu me estou a opor à sua pergunta. Mas a pergunta, a testemunha pode responder à pergunta. Creio que não, a doutora é que sabe. A doutora permite-me? Qual é a pergunta? A pergunta é se o Tomé lhe disse nesse dia que a Ana Raquel não queria ter relações sexuais. Ele disse que a Ana Raquel nesse dia estava com coisas, dizia que não e que tal. Então ele teve que afirmar-se, foi o que ele fez. E até estava com medo que podia dar polícia nessa história, ele estava cheio de medo. Mas ele foi um tonto naquele dia. Pronto, está respondido. Tem algum esclarecimento? Algum esclarecimento? Não? Pronto. Obrigada, está dispensado, pode ficar... Mas quer dizer que meu amigo Tomé é uma boa pessoa, lá na Terra todo mundo é uma boa pessoa. Obrigada. Ele na Terra ele mesmo... Já terminou o seu depoimento, está dispensada, pode ficar lá atrás. É uma boa pessoa mesmo, Senhores doutores, terminou a produção de prova. Alguma coisa a requerer? Não. Assim sendo, a senhora Procuradora tem a palavra para alegações.
Começo por apresentar os meus respeitosos cumprimentos a este Tribunal, na pessoa da Meritíssima Juíza, extensivo aos senhores Asas, aos ilustres colegas. Desculpa. Aos ilustres advogados e à senhora funcionária de Justiça e aos não presente, não é? Bem, desta audiência de julgamento resultou evidentemente provada a matéria que consta da acusação. Com efeito, não é? O arguido de 21 anos e a Ana Raquel de 14 anos mantinham à data dos factos uma relação. Relação essa que se iniciou com uma relação de amizade, mas que rapidamente evoluiu para uma relação de namoro. E, como é normal nas relações de namoro, evoluiu, não é, para uma relação mais íntima e mantiveram relações sexuais, sem conseguirmos precisar exatamente o número de vezes, mas sendo que umas consentidas e outra, como é o caso, estamos aqui no processo, que não foi consentida. Ora bem, e é relativamente a esta que importa. E é relativamente a esta que nós estamos aqui, e é por isso que precisava este Tribunal de saber concretamente o que é que aconteceu naquele dia. Ora bem, parece-me que não resultam dúvidas que naquele dia a vontade da Ana Raquel foi não ter relações sexuais. E, com efeito, o arguido, tal como aqui a testemunha, o amigo dele disse, e com toda a credibilidade, Sr. Doutor, ele afirmou-se. Quis ali mostrar que homem é homem. E, como tal, afirmou-se ali. Foi exatamente esta a expressão que foi utilizada por ele e dita aqui pela testemunha. Ora bem, Sr. Doutor, o arguido chegou aqui com uma postura de ai, não, é sim, ela gostava, ela dizia sempre que não é assim. Não, é não. Não é assim. Não vai ser o arguido que vai alterar agora o significado do dicionário português quanto à expressão não. Não é não. E foi exatamente isso que a Ana Raquel lhe disse. Não. E ele, ainda assim, pretendendo afirmar-se, demonstrando, usando a sua superioridade física sobre a mesma, obrigou-a nesse dia a ter relações sexuais. Tudo isto resultou aqui da prova produzida em audiência, ou seja, resultou das declarações da Ana Raquel, que se mostraram efetivamente emotivas, o que é perfeitamente normal, tendo em conta estar-se a relembrar de um dia que para ela a marcou e que a continua a deixar triste, conforme a mãe veio aqui referir, inclusive até sujeitando-a, não é, a necessidade de tratamentos psicológicos. E também resultou evidente as marcas físicas que foram deixadas pelo arguido, a violência que ele teve que empregar para conseguir consumar os atos libidinosos que pretendeu, ou seja, os seus intentos. Deixou-a com marcas nos pulsos, marcas estas que foram confirmadas aqui também pela dona do restaurante onde ela trabalhava na altura e pela própria mãe, que assumiu que tinha visto, lhe tinha questionado e ela, notoriamente com vergonha e receio das consequências, não assumiu naquele momento. Ora bem, quanto à gravidez, realmente, e não obstante o Ministério Público ter acusado pela agravação, pelo crime de violação com a agravação da gravidez e da idade, a verdade é que não resultou provado aqui nos autos que a gravidez tenha resultado deste ato sexual. Com efeito, quer a Ana Raquel, quer o arguido disseram que tinham mantido relações sexuais noutras alturas e quer um, quer outro disseram que não tinham a certeza se noutras alturas tinham ou não usado preservativo, e isso realmente, havendo dúvida razoável, não pode funcionar aqui a agravante. Mas não podemos esquecer que estamos aqui no âmbito de um crime de violação agravada por força da idade da vítima, na medida em que, à data, a Ana Raquel tinha menos de 14 anos. Ora bem, estamos aqui numa moldura penal, Sr. Doutora, compreendida entre 4 a 13 anos e 3 meses de prisão. Não obstante o Ministério Público entender que são elevadas as necessidades de prevenção geral, a verdade é que depõe a favor do arguido a inexistência de antecedentes criminais por crimes da mesma natureza e o facto de ele estar social e profissionalmente inserido. Acresce que também não podemos aqui esquecer completamente que eles tiveram uma relação de namoro e, por mais que isto não justifique de todo o que aconteceu, deverá ser sempre aqui considerado. Neste sentido, Sr. Doutor, entendemos que deverá ser aplicada ao arguido uma pena não superior a 5 anos de prisão. Cabe agora ponderar
e o Ministério Público entende que a pena deverá ser substituída por uma pena de prisão suspensa na sua execução. Com efeito, entendemos que existe aqui um juízo de prognose favorável, acreditando-se que a censura deste facto e a ameaça da pena de prisão sejam suficientes para que este arguido não volte a cometer atos nem contra a Ana Raquel, nem contra qualquer outra mulher, respeitando a partir de hoje a vontade. Assim, o Sr. Doutor entende que a condenação em pena de prisão, substituída a mesma por pena de prisão suspensa em igual período, será a justiça que deverá ser feita neste caso. Obrigada. Doutora. Os meus cumprimentos ao Tribunal, Excelentíssima Senhora Procuradora, ilustres colegas, Senhora Funcionária, Sr. Arguido e a todos os demais presentes, apesar da explosão de publicidade. Portanto, a defesa do arguido não concorda com as alegações promovidas pela Senhora Procuradora, à exceção daquilo que por ela foi dito quanto à gravidez da Ana Raquel. Não é possível, de facto, determinar qual o momento qual o ato sexual de onde resultou a gravidez. Contudo, a gravidez, no fundo, é que acaba por fazer com que nós estejamos todos cá. Isto tem piada, mas, na verdade, é a gravidez da Ana Raquel que faz com que o Tomé esteja cá hoje e, se calhar, o Ministério Público, na altura, deveria ter promovido, quando este processo iniciou, era o processo de promoção em relação à Ana Raquel, precisamente porque é uma menina que, com 12 anos, já tinha relações sexuais, que arranja um parolo que veio da aldeia, com quem se entretém a fazer todo o tipo de... Isto dito pelas próprias palavras do Tomé, não é? Com quem se entretém a fazer todo o tipo de jogos, nas costas da mãe, a quem ela não mente, mas, pelos vistos, omite muita coisa, e, portanto, nesse sentido, a gravidez acaba por ter um papel primordial nisto tudo, porque é a gravidez que despoleta a necessidade de justificar à mãe a vida sexual que já mantinha há 2 anos, e da qual a mãe não tinha conhecimento algum. Pelos vistos, havia também problemas com o ex-marido e, portanto, haveria problemas em justificar como é que a filha de ambos, que vive com a dona Licínia, aparece de repente grávida. Isto, portanto, é comum, sabe-se, parece grávida porque foi violada, não é por mais nada. Por isso é que a mãe não sabe de mais relações sexuais e presume que tenha existido mais uma com o Tomé, quando ficou aqui demonstrado que existiram muitas mais relações sexuais, vigorosas, com jogos, com arranhões, com marcas dentadas, com chupões. Obviamente, a ofendida tem que manter o seu papel, até porque, com certeza, quererá manter alguma relação sexual nas costas da mãe e, portanto, convém manter esta postura em tribunal, até o próximo arguido que cá tenhamos. E, portanto, neste sentido, estamos em crer que esta foi uma cabala montada peço perdão novamente, mas ao parolo da aldeia, que se viu envolvida aqui com uma rapariga que, apesar da idade, já tem muita vida sexual ativa e, portanto, estamos em crer que não aconteceram as coisas exatamente como a dona Ana Raquel veio a este tribunal relatar e, como tal, estamos em crer que a versão do arguido está mais consentânea, até porque não foi dito pela Ana Raquel e porque não é sabido pela Licínia. Neste sentido, estamos em crer que a violência não se verificou, que o arguido praticou um ato sexual consentido e que o único motivo pelo qual estamos cá é que houve a necessidade de justificar uma gravidez. De todo o modo, e isto só por mero dever de patrocínio, caso este tribunal assim não entenda, e atendendo ao promovido também pelo Ministério Público quanto à pena a aplicar, estamos em crer que, atendendo à falta de antecedentes criminais do arguido, à sua inserção social, à sua inserção laboral, à sua inserção pessoal, ao facto de ter uma nova relação, de estar muito bem socialmente inserido, a pena a aplicar deverá sempre ser suspensa na sua execução. Só assim farão Vossas Excelências à costumada justiça. Muito obrigada. Senhor Tomé Gonçalves, há mais alguma coisa que o senhor... De pé, por favor. Há mais alguma coisa que o senhor queira dizer em sua defesa que ainda não tenha sido dito? Só dizer que esta gente
Obrigada. Doutores, então para marcar a data para a leitura do acórdão, tem disponibilidade para o dia 28 pelas 10 horas. Doutora, está a consultar? Temos civil. Temos civil. Mas sim, doutora, eu arranjo quem me substitui. Doutora, tem? Não? Não? É civil. Não é aqui. Não, mas tem que estar disponível. Doutora também. Então, o Sr. Tomé terá de estar presente, designo o dia 28 pelas 10 horas para a leitura do acórdão. Declaro encerrada a audiência. Obrigada.